Tema livre? Pá, super bom. Calma, criatura, eu vou te ajudar. São duas coisas basicamente que tu precisa levar em conta. A primeira delas é o teu coração. Tu precisa estar envolvido emocionalmente com esse teu tema, senão não tem graça nenhuma. O segundo ponto diz respeito a uma pergunta que tu tem que fazer, que é: por que eu vou apresentar esse negócio? Por que eu tenho que apresentar esse negócio? Eu vou começar pela segunda pergunta. Por que eu tenho que apresentar esse negócio? Pessoas, o motivo da tua palestra é fundamental. E tu vai descobrir, respondendo essa pergunta, que existem basicamente 3 motivos para tu apresentar uma palestra. O primeiro motivo é você apresentar um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, uma pesquisa que você se propõe a fazer. E aí o grande lance não é a palestra em si, porque a palestra em si é a apresentação do teu tema. A escolha do teu tema está lá no início, quando você se propôs a fazer a pesquisa, quando você se propôs a escrever sobre o tema. Então a escolha do tema aqui é a escolha para algo que você vai pesquisar e escrever em primeiro lugar. E aí, pessoas, eu só te digo o seguinte: tenha em mente, nessa primeira etapa, nesse caso, o método científico. Você precisa saber do método científico e entender e descobrir um bom problema de pesquisa, um problema que esteja bem delimitado, um problema que seja desafiador e que efetivamente seja respondido dentro da pesquisa. Depois você apresenta. Bom, agora tem a segunda situação em que você descobre um motivo para fazer a palestra, é quando te convidaram. E essa situação se subdivide em 2. Podem te convidar para fazer uma palestra por uma razão dessas 2. Ou te convidaram porque você está representando uma instituição, ou te convidaram porque você, pela tua história, por aquilo que tu representa de alguma forma em si mesmo, pela tua pessoa. Então vamos pegar o primeiro caso, quando você fala em nome de uma instituição. Ontem mesmo eu estava num evento da Ubra, eu estava na mesa, vou deixar até o link das fotos do evento, um evento importante em que estávamos no auditório da Ubra falando sobre as alterações da legislação trabalhista. Nesse caso, nesse evento, estava lá presente o ministro do Trabalho, o ministro Ronaldo Nogueira, que é daqui de Carazinho, é ministro do governo Temer, e ele veio representando o governo dele, o governo Temer, falar sobre as alterações da legislação trabalhista. Então a fala dele é enquanto ministro, não é enquanto Ronaldo Nogueira, político, enfim, toda a sua experiência de vida. Então o que ele tem que levar em consideração nesse caso é falar sobre a instituição, com o viés da instituição. Da mesma forma, na mesa presente estava o presidente da SIC, que é o Josélio Cunha, aqui na cidade, falando em nome da instituição, e o presidente da OAB, o Dr. Taylor Agostini, estava aqui representando a OAB. Eu estava representando o curso de Direito da Ubra e a diretora Mari Taetes também estava representando a Ubra. Então, assim, cada um deles estava representando na mesa a instituição. Quando é convidado a falar, nesse caso, você fala em nome da instituição. E você precisa preservar os valores e fins e a missão daquela instituição. Agora, quando te convidam para falar sobre algo que você representa, a sensação é outra. Por quê? Porque aí você pode escolher aquilo que você quer. Ah, pessoas, isso é outro lance. Pelo seguinte, porque você vai poder explorar a sua paixão mais genuína, que é o objeto dos teus estudos, o objeto das tuas vivências. E aí tu precisa levar em consideração 3 coisas. 3 coisas, e as 3 juntas. Se não tiver as 3 juntas, dá problema. Primeira, você precisa levar em consideração no tema da tua palestra aquilo que reflete teus conhecimentos anteriores. Tu precisa ter conhecimentos prévios sobre o tema. Se tu não tem, é muito ruim tu falar, por exemplo, eu vou falar sobre as orquídeas especiais no sul da Indonésia. Sei lá se tem orquídea no sul da Indonésia, mas tu não é formado em botânica, tu não tem experiência cultural nesse assunto, sobre a Indonésia. Vai ser um inferno falar desse tema. Não, tu vai falar sobre algo que tu já estuda. Segundo, tu vais falar
sobre algo que reflete a tua experiência profissional. Tu precisa buscar nas tuas referências profissionais algo que tenha a ver com o tema que tu quer escolher. E terceiro, fala sobre algo que tenha a ver com a tua vida. Por quê? Por que esses dois pontos, experiências profissionais e vida, são importantes? Porque aí tu vai trazer exemplos, tu vai trazer vivências, a tua palestra vai ganhar força, o teu tema vai ganhar força e é muito mais fácil dele estar aqui no teu coração. Tema genuíno que tu fala com o coração, ele vem disso aí. Vou te dar um exemplo. Eu fui convidado para falar no 14º Congresso de PNL, Congresso Latino-Americano de PNL, que vai acontecer em Porto Alegre, dias 4, 5 e 6 de novembro. A palestra inaugural vai ser com Stephen Paul Adler, que é uma das maiores autoridades em hipnose ericksoniana. É fantástico o congresso. Tu vai olhar na nominata, eu vou deixar o link da descrição do congresso, do convite do congresso, da página do congresso. Você vai ver que é só gente fera. E eu estarei lá. Bom, a questão é a seguinte. Esse congresso é um congresso de programação neurolinguística. E por que eu vou estar lá? Né? Quem não me conhece, imagina, quem não sabe dos meus estudos, imagina, puxa vida, mas tu não é coordenador de um curso de Direito, como é que tu vai falar num congresso de programação neurolinguística? Pois bem, criaturas, faz tempo que você não olha o meu currículo. A questão é a seguinte, eu há muito tempo estudo programação neurolinguística, eu sou trainer em programação neurolinguística, Master Trainer, eu tenho um consultório de programação neurolinguística e hipnose aqui em Carazinho, trabalho com isso já profissionalmente fora da universidade há uns 3, 4, 5 anos, quase 5 anos já fora da universidade com isso, e mais interessante do que isso, eu trago para a sala de aula essa experiência. Eu utilizo programação neurolinguística dentro dos meus estudos e das minhas práticas em sala de aula há muito tempo. Então o que acontece? A minha palestra vai se chamar Seja o Líder da Sua Aula. São aplicações da programação neurolinguística dentro de sala de aula. Olha só, escolha do tema. A escolha do tema tem a ver com meus estudos? Sim, eu estudo esse negócio no mínimo há uns 8 anos, já com uma boa profundidade, fora os cursos feitos nos últimos anos. Já sou professor de oratória há um bom tempo, tem a Academia de Palestrantes que está aí para mostrar há muito tempo já esses estudos de oratória. Então, comunicação humana é um dos meus estudos. Aí você junta a comunicação humana com a minha experiência profissional. Qual é a minha experiência profissional? 13 anos de universidade, 13 anos lecionando. Então eu vou linkar esse conhecimento com a experiência de sala de aula. E aí, terceiro, história de vida. Pessoas, há 13 anos na minha experiência profissional, eu sou apaixonado por comunicação. Muito mais do que a advocacia, a comunicação ela ganhou um espaço tão grande que acabou passando por cima da advocacia nas minhas paixões, nos meus estudos. O comportamento humano, de modo geral, virou a minha maior fonte de estudos nos últimos anos. Então, assim, eu linkei nesses 3 tópicos, né, nesses 3 requisitos, o tópico que é fundamental para a minha vida para falar nesse congresso. Tá entendendo? Então, assim, na tua escolha do tema, junta tudo isso e aí vem o ponto final. Como eu falei no início, tu precisa saber por que tu estás falando e segundo, tu precisa colocar teu coração. Precisa estar no teu coração. Tu precisa ter uma paixão pelo tema. Se tu não tiver uma paixão pelo tema, pessoas, é como um relacionamento. Imagina que o tema ele vai ser teu acompanhante dali até a apresentação, dali até a tua palestra. Ele vai ser teu parceiro. Tu vai ver tudo através do tema. Tu vai colocar o tema como se fosse uma lente na qual tu vê o mundo com essa lente. Tu imagina o que seria da tua vida? Tu tendo que viver 1, 2, 3 meses de preparação para uma palestra com um tema que tu detesta. É como tu ficar 3 meses, às vezes até muito mais, aguentando dia e noite, noite e dia, dormindo e acordando com uma pessoa que você detesta.
Já imaginou isso? É infernal. Então, pessoas, escolha o teu tema com o teu coração. Fui convidado a orar? E pessoas, fica tranquilo, tranquilo, tranquilo.